Meu nome é Flávia Nascimento. Hoje eu estou aqui com vocês na condição de licencianda do curso Letras e Literatura da UF. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as classes gramaticais, mas mais precisamente sobre os artigos, né? Hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre os artigos definidos e indefinidos, mas mais do que isso é a gente pensar nessa concepção maior da língua. Pensar que essa língua ela é contínua, ela é uma língua viva e por ser uma língua contínua e viva, a gente precisa trazer o quanto mais para essa realidade do falante. Não dá para ser só o conhecimento científico e acadêmico, do ponto de vista de trazer esse lugar maior, né, de possibilidades de conversa, de fala, de escuta e tudo mais. Então hoje a gente vai tratar um pouco dos artigos definidos e indefinidos e dentro desse universo trazer um pouco de exemplos do dia a dia para que a gente possa fazer comparações também, né? Nessa questão da fala e da escrita, porque são indissociáveis. Acaba que o falante, ele usa esse lugar na escrita e na fala a todo momento, e a gente se esbarra em muitas questões hoje, ao longo do tempo. Seja buscando esse texto quanto mais coeso, dentro de uma coerência também semântica, completamente de sentido, fazendo sentido, né? Mas basicamente é isso. Vamos estar tratando aqui dos artigos definidos e indefinidos dentro desse escalonamento maior das classes gramaticais, né? Mas vamos tratar aqui mais enxutamente dos artigos definidos e indefinidos. Embora o nome muitas das vezes já nos traga esse lugar de corte já muito especificado, né? O artigo definido é aquele que está definindo, por assim dizer. E o indefinido, grosso modo, ele está ali de forma mais genérica. É também, em parte, isso, mas dá para a gente aprofundar um pouco mais. Quando a gente pensa nos artigos definidos, a gente está diante também de uma classificação que aquele que está ali falando ou escrevendo, nós já temos dentro dessa interlocução, dessas conversas que vão acontecendo em paralelo, o ouvinte, aquele caminho, aquele canal ali de conversa e escuta, já tem algum conhecimento prévio do que está sendo tratado ou mais até. Faz com que esse sujeito, ele categorize e ele põe ali no lugar mesmo de explicitar mesmo profundamente o que ele está querendo tratar. Por exemplo, quando a gente pensa nos pronomes definidos, nós temos ali os casos do a, do o, do as e do os, né? Que aí a gente já tem ali a questão do gênero e do número. O gênero, a gente está pensando ali nessa questão do masculino e do feminino, a, as, o, os, para além da biologia, né? Porque hoje a gente tem umas questões mais polemitizadas aí, polarizadas também, por assim dizer, sobre questões biológicas de macho e fêmea, mas não tem nada a ver com o que a gente está trazendo aqui. É questão mesmo de fazer com que esse discurso tenha coesão, coerência, esteja adequado dentro daquela conversa. O principal de tudo é a gente pensar que eu preciso que a minha mensagem seja entendida por aquele que está me ouvindo, né? E se esse caminho é percorrido de uma forma tranquila e esses agentes, esses sujeitos ali naquela situação conseguem se entender e fazer com que esse canal seja atendido, então a minha mensagem foi passada. E pensando nisso, nessa modalidade de gênero, que aí a gente vai ter o masculino e o feminino, completamente fora da proposta biológica de macho e fêmea, a gente pensa nessa historicidade mesmo, né? De como que essa língua é adquirida. Quando a gente pensa nesse lugar de transporte mesmo, né? De territórios e tudo mais, elas vão se variando, vão mudando, vão pegando emprestado daqui, dali. Quando a gente pensa, por exemplo, em latim, nós teríamos esse gênero um pouco mais ampliativo. Ali a gente teria o gênero masculino, feminino e neutro. Quando nós recebemos esse português
primeiro galego e depois esse português brasileiro, né, esse PB, esse português brasileiro, nós não nos ativemos nessa questão do gênero neutro. Então aqui já é uma questão que a gente não trataria. Mas voltando mais especificamente para os artigos. Quando a gente se detém aos artigos definidos, o nome já é bastante contundente para dizer que ele está definindo, ele está chamando, é um chamamento que ele faz para aquilo que ele está dizendo, ali do ladinho do artigo já vai funcionar já esse substantivo, ele especifica, né? Eu até separei aqui, eu sei que hoje a gente não está mais na coisa dos DVDs, né? A gente está mais nessa coisa dos streams, de toda uma era completamente tecnológica, mas eu quis trazer algumas possibilidades daqui da gente refletir. Por exemplo, quando a gente pensa num clássico da Disney, né? A Bela e a Fera. O escritor faz questão de especificar. Não é qualquer Bela e não é qualquer Fera. Eu vou me deter primeiro nos definidos, depois eu falo dos indefinidos. Mas é a gente pensar o quanto que é importante eu traçar esse lugar mesmo de reconhecimento até. Olha, eu não quero tratar de qualquer Bela e não quero tratar de qualquer Fera. Eu vou tratar aqui, nesse filme, de uma Bela específica e, com certeza, de uma Fera específica. Entre outros, quando a gente pensa, por exemplo, o feitiço de Áquila, né? Nesse nome, não foi pensado um feitiço de Áquila, né? Uns feitiços de não são quaisquer feitiços, né? Por assim dizer. Então nós temos um feitiço específico, é o feitiço de Áquila, tá certo? E daí a gente pensa também nessa coisa do plural, do singular e do plural, por exemplo, quando a gente já está ali se detendo aos números. Separei mais dois aqui, agora a gente pensar nesse plural dos artigos definidos, né? E aí eu separo aqui as pontes de Madison. As pontes de Madison não é qualquer ponte, não é qualquer lugar, é um lugar específico, são as pontes de Madison, do que trata aqui, esse cenário aqui, desse romance lindo e tudo mais. Então, há uma especificidade daquele que está regendo essa fala. Ele busca por esse lugar. E que também ele pode não usá-la, mas por uma escolha e pelo que ele quer dizer, né? Separei também os intocáveis. Não são quaisquer intocáveis. São intocáveis específicos. São esses os intocáveis, do que vai tratar ali o filme. Então, é para a gente pensar nessa construção mais detidamente quando o sujeito usa desse artigo definido, ele de fato, ele põe ali a sua força para especificar. Não é genericamente, ali ele põe mesmo, não, olha, veja, quando eu digo o livro é dela, eu não estou dizendo qualquer livro, né? É um livro específico. E muito provavelmente essas orações, quando construídas, é porque o meu ouvinte já sabe de quem eu estou tratando, de qual livro eu estou ali falando, tratando. Agora, naturalmente, se eu uso ela está lendo um livro, eu não sei qual livro ela está lendo, é qualquer livro e mais. É porque eu não quero me ater ainda aos indefinidos, a gente vai chegar lá. Mas é pensar de que, além dessa possibilidade de fato ser um pronome indefinido, porque ele ali ainda não foi ventilado naquela conversa, não foi exposto numa oração anterior, numa conversa anterior, eu não tenho ciência mesmo. Quando a gente usa, por exemplo, um livro, eu posso também estar, na verdade, usando numeral. Eu posso, na verdade, estar me detendo a outra classe gramatical e colocando ali, taxativamente, um número. Eu estou dizendo que é um livro só, apenas um, né? Ou por ser essa parte da indefinição mesmo, de que eu não sei qual livro que ela está lendo ali. E aí, a gente pensando nesses artigos indefinidos, nós vamos ter ali em órbita uma,
uns, umas, porque daí a gente vai usar e buscar também esse lugar de singular e plural, e pensando nessas construções, né? De que quando eu digo, por exemplo, ganhei um livro, mais uma vez, né? Quando eu digo ganhei um livro, eu posso estar dizendo que eu ganhei qualquer livro, que nem eu mesmo ainda sei da temática desse livro, ou que eu ganhei apenas um livro. É muito importante a gente perceber essas construções de coesão e coerência para que o texto faça sentido dentro daquilo ali, né? Porque quando eu digo ganhei uns livro, esse som nos dói, porque nós já estamos ali numa fala de língua que já está tão incorporada essa língua completamente viva que é natural que a gente, opa, alguma coisa está estranha aqui, de querer modular essa articulação para encontrar esse caminho do plural, do singular, dos gêneros e tudo mais, para ter esse caminho melhorado. Então, seria a gente dizer, ganhei um livro, ganhei uns livros, mas dentro dessa coesão e coerência que a gente busca sempre. E aí a gente tem essa questão dos pronomes indefinidos. Dos pronomes indefinidos eu separei aqui um DVD, que é Um Amor para Recordar, e aí aqui é justamente essa questão que a gente não sabe, que a gente ainda não está sabendo que amor é esse, né? É um amor ainda genérico, que eu ainda não falei previamente, ninguém tem essa ciência, mas, sobretudo, é importante a gente pensar que ele também pode ser um numeral, né? É um único amor, apenas um amor, e daí eu uso esse lugar de singular o plural, para poder fazer essa explanação. E aí, para a gente buscar nisso num exercício e continuar com essa exploração um pouco maior de tema, eu separo aqui um poema de Drummond, que é muito conhecido, que se a gente não leu ele todo, não ouviu ele todo, parte a gente tem desse conhecimento, quando o poeta diz, no meio do caminho, eu separo só um trecho, não ponho ele todo, ele é um pouco maior, mas eu separo um trecho que é importante para aqui, para a nossa reflexão em exercício, né? Quando o poeta diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse trecho eu separo e é de Carlos Drummond de Andrade. Então, eu não vou me deter aqui ao tinha e o havia, que são verbos que foi por uma escolha estilística do autor não usar havia, né? Porque tinha, esse verbo, quando ele usa tinha, é muito mais para trazer para perto de quem fala. Porque é importante que esse caminho seja percorrido, não só da academia, mas que fale mesmo com o nosso dia a dia, né? Mas nos detemos quando ele diz, por exemplo, na primeira oração, quando ele diz, do verso, no meio do caminho tinha uma pedra. Quando ele fala uma pedra, essa pedra, eu já sei que ela é um substantivo, porque ela está ali acompanhando esse artigo indefinido, mas eu também me deparo, será que é uma pedra ainda porque eu não conheço essa pedra, esses percalços, que aí a gente pode ainda evoluir esse pensamento aí de sentidos figurados, né? Mas também porque pode ser, na verdade, uma única pedra que está travancando ali essa minha passagem, essa minha travessia. Então é um caminho que daí a gente consegue percorrer quando a gente pensa nos pronomes indefinidos, mais do que os definidos, que ali ele já usa categoricamente para dizer o que de fato ele quer dizer, quer explicitar. Os indefinidos ainda trazem esse lugar também de ser genérico, né? Porque ali ele não traz uma definição propriamente. E também, se ele está ali entre um e uma, eu posso ainda colocar e entender ele como também uma mudança de classe gramatical no exercício de ser ali agora um numeral, né? E aí hoje a gente infelizmente não tem como perguntar para o poeta, mas a gente consegue pensar de diversas maneiras. Será que era uma pedra única que estava ali diante dessa travessia? Ou se, na verdade, eu consigo elevar isso e pensar na multiplicidade de ser
uma pedra genérica que eu ainda não tenho conhecimento dela e que ela é um obstáculo para mim, né? Na minha travessia, no meu caminho e por aí vai. Então, é sempre importante quando a gente pensa nos artigos, eles estão ali sempre acompanhando esses substantivos, sempre na máxima importância de buscar essa coesão e coerência, tanto da fala quanto do texto escrito, sendo ali a busca no gênero ou no grau, né, e tudo mais, para que a gente tenha bons textos e pensando como que esses artigos conversam e falam, muitas das vezes, o que nós queremos terminar de dizer, né? Quando a gente diz a porta, as portas, uma porta, tudo vai depender do sentido que eu tô querendo levar aquela via ali, aquele canal de conversa entre as pessoas do discurso ou para além, como agora a gente está aqui fazendo esse vídeo para que os interlocutores consigam ter ali as suas medidas de ajuste e de conversa dentro desse caminho da língua, que mais uma vez é contínua, é viva. E é isso, de pensar nessas classes gramaticais também que estão sempre oscilando, né? Elas acabam variando também de acordo com o que a gente fala. Hoje, o que eu falo como um substantivo, daqui a pouco eu me visto de uma outra roupa e acaba sendo um adjetivo, por assim dizer, né? Dentro dessa busca da classe gramatical, a gente consegue ter essa variação, assim como os artigos indefinidos, quando a gente pensa neles como numeral, né? Que daí eles estariam ali nos cardeais, uma e por aí vai. E assim a gente se despede nessa aula, nesse momento aqui de reflexão, muito mais um momento de reflexão aqui pra gente, dos artigos definidos e indefinidos. E assim eu agradeço esse momento de escuta e de troca. Muito obrigada, até a próxima.